Olá, pessoal! É com muita alegria que eu venho aqui hoje trazer a nossa aula de número 3. A matéria que estamos estudando, angelologia. Hoje é a aula de número 3. O assunto de hoje é os anjos na segunda vinda de Cristo, escatologia. Hoje vamos aprender sobre o trabalho dos anjos. Os anjos, eles têm e terão um trabalho muito importante. E vamos ver aqui no evento escatológico os anjos fazendo esse trabalho. Qual é a base que temos? Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23. Para começar aqui, entender um pouco sobre o trabalho dos anjos, os anjos, no translado das almas e espírito dos mortos, vamos entender aqui o que Jesus diz. Jesus diz assim, foi ele que disse, quem melhor ensinou a importância da doutrina. Ele contou a história de um homem pobre e um rico que morreram. Conforme o texto de Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, um era justo e o outro era ímpio. Após morrerem, ambos foram para o lugar dos mortos, denominado como Seol ou Hades. Palavra hebraica e grega. Seol ou Hades é a mesma palavra, sendo que uma é hebraica e a outra grega. Agora veja aqui uma coisa muito interessante que você precisa entender. O que é Seol ou Hades? O que é? Que muitos dizem que é o lago de fogo, onde Satanás vai ficar lá dentro. Mas vamos entender aqui o que é. Quando Jesus ensinou sobre o reino dos mortos, ele aqui explica que esse lugar, né, no Antigo Testamento, o Seol era identificado como sendo um lugar com uma separação entre seio de Abraão e o lugar de tormento. Então, entendendo aqui que Seol é um lugar dos mortos. Nesse lugar tem divisão. E essa divisão, uma era seio de Abraão, de um lado, e o outro era o lugar de tormento. Então, já entendendo Seol, é o lugar, né, o lugar dos mortos, para melhor entender, uma cidade com ruas, só para você entender o que é. A Bíblia diz que Seol é o lugar dos mortos. Mas nesse lugar tinha divisão. Um lado era seio de Abraão e o outro lado era o lugar de tormento. Isso aqui era no Antigo Testamento. Mas o que foi que aconteceu? Os anjos, eles faziam esse trabalho. Quando o pobre morre, quando Lázaro morre, a Bíblia diz que o anjo vai lá, pega na mão dele e leva ele para o seio de Abraão. Só que depois esse lugar foi mudado, isso mesmo. Quando Jesus vem, paga o preço, a Bíblia diz que agora esse lugar foi mudado. Veja só, a mudança no Seol, Hades, depois do Calvário. Depois da obra redentora de Cristo no Calvário, houve um deslocamento do paraíso para outro lugar na presença de Deus. O lugar de tormento permanece no mesmo lugar, sem nenhuma mudança. Paulo declarou que o paraíso foi mudado para o terceiro céu, sobre o trono de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 10. E 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Você vai ver sobre essa mudança. Para melhor entender, o lugar, né, Seol, esse lugar, continua com um lugar de tormento lá. Mas o seio de Abraão, que era lá antes do Calvário, hoje houve esse deslocamento. Então agora, quando um crente em Cristo morre, ele vai diretamente para o céu. Não fica mais nesse lugar. Então a Bíblia diz que o Senhor levou cativo o cativeiro. Então houve essa mudança. Agora, o Seol Hades, não é purgatório. Veja só o que a Bíblia ensina de fato que é o Seol ou Hades. É um lugar, né, um estado intermediário para as almas e espírito dos mortos. Nesse lugar não há oração nem purificação.
nesse lugar nem a oração, nem purificação. Mas, irmãos, esse purgatório é uma coisa que a Igreja Católica sempre usou, sempre adotou. E ensinava também que a pessoa poderia fazer algo para poder liberar essas almas do purgatório. Isso é uma invenção da Igreja Católica. Na verdade, entendemos biblicamente que depois que o ser humano chega a esse lugar, não há oração nem purificação. É assim que a Bíblia ensina. O Seol, ou Hades, que é o mesmo lugar, explicando, apenas porque é uma palavra grega e outra hebraica, mas é o mesmo lugar, Seol ou Hades, é o mesmo lugar, é apenas um lugar de espera para se entrar definitivamente na eternidade. Isso mesmo. Morreu hoje, vai para esse lugar de espera, né, para entrar no lugar da eternidade. Agora veja aqui outra coisa interessante. O trabalho dos anjos no translado das almas e espírito dos mortos em Cristo. Para os anjos, esse trabalho se constitui num privilégio, porque eles podem constatar o resultado da vitória de Cristo no Calvário. O texto de Lucas, capítulo 16, versículo 22, diz que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O trabalho dos anjos. Morreu um crente, ele vai lá e leva para estar com o Senhor. Veja só, mais outra referência interessante. Os anjos na ressurreição dos mortos em Cristo. Veja só, os anjos na ressurreição dos mortos em Cristo. Agora aqui, irmãos, eu vou deixar um versículo de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. Veja só o que era que estava acontecendo aqui. Mas os tessalonicenses estavam perturbados com o assunto. Quando algum cristão morria, eles ficavam em pânico, desesperados, porque criam que os mortos não teriam parte da vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14. Eles ficavam aperreados, desesperados, irmãos, desesperados. Mas veja só o que Paulo falou. Paulo, então, procurou eles, mostrando que o que morrer para esses era ganho. O morrer para o cristão era ganho. Então, ele aqui explicou para eles que um crente, quando morria em Cristo, eles não estavam perdendo, estavam ganhando. Pelo contrário, eles estavam ganhando e teria sim o privilégio de estar primeiramente com o Senhor. Uma pessoa que morria, Paulo explicou para eles que estão tendo o privilégio de encontrar primeiro com o Senhor, para poder descansar o coração dos tessalonicenses que ficavam em desespero com a morte de uma pessoa. Então, Paulo aqui ele explica de forma clara. Agora, a convocação dos mortos feita pela voz do arcanjo. Veja só, aqui aprendemos também que só tem um arcanjo. Que arcanjo não fica aparecendo para todo crente, para todo mundo. Até porque o arcanjo Miguel, ele nunca desceu para falar com ser humano nenhum. Arcanjo Miguel, ele é denominado como chefe dos anjos. Então, ele tem trabalho específico para ele, mas falar com ser humano, Arcanjo Miguel nunca veio falar com ser humano nenhum. Mas ele vai aparecer aqui, a Bíblia diz que ele aparece aqui, né? E ele aparece para fazer um trabalho, que é a santa convocação. Ele vai convocar, veja só, a convocação pela voz do arcanjo, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. O texto declara que, na vinda de Cristo, nos ares, especialmente para a sua igreja, os mortos em Cristo ouvirão a voz do arcanjo como uma santa convocação. Tá vendo? A voz, aqui é muito interessante, eu vou repetir, ó, porque a igreja vai ouvir a voz do arcanjo. Só existe um arcanjo, irmãos. Existe gente aí falando em vários arcanjos, mas biblicamente só existe um. Ó. A igreja vai ouvir a voz do arcanjo do Senhor. Ele vai fazer essa santa convocação para a glória de Deus. Os anjos fazem o trabalho para a glória de Deus.
Os anjos no arrebatamento dos vivos, na vinda de Cristo. Veja aqui. Como se dará esse evento? Qual o papel dos anjos no arrebatamento? O Senhor Jesus mesmo participará desse evento glorioso. Diz o texto bíblico, o Senhor mesmo descerá do céu com alarido. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Ele pessoalmente virá ao encontro da sua amada igreja, como noivo feliz, preparado e vestido gloriosamente. Esse encontro acontecerá nas regiões celestiais. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Louvado seja Deus. Outra coisa interessante, o arcanjo de Deus terá papel importante nesse encontro. Veja só, o arcanjo diretamente ligado ao trono de Deus, veja só, terá a missão de convocar todos os remidos de Cristo, vivos e mortos, para esse importante encontro. Glória a Deus. A igreja de Corinto, Paulo declarou que o arrebatamento acontecerá no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Louvado seja Deus. A voz como de trombeta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Veja só, os anjos na manifestação pessoal de Cristo na terra. Apocalipse capítulo 19, versículo 14. E os anjos proclamarão o juízo divino. A gente vê isso em Apocalipse capítulo 19, versículo 17 e 18. Louvado seja Deus, irmãos, pelo trabalho dos anjos, né? Agora os anjos estarão presentes na consumação do século. Tudo isso, irmãos, estamos vendo sobre os anjos do Senhor. Agora, irmãos, uma coisa muito importante que eu vou falar nesse momento. Deus, ele não criou Satanás. Deus, ele não criou Lúcifer. Por que eu estou falando isso? Porque muitos já me perguntaram, irmã, mas Deus criou Satanás? Foi Deus que criou ele? E eu respondo, não, irmãos. Deus não criou Lúcifer. Deus não criou Satanás. E eu vou explicar com clareza. Eu sou mãe. Então, uma mãe cria um filho bom. Ela não cria um filho para se tornar uma pessoa mal, ruim. Não. Mas o filho, depois que cresce, ele faz escolhas. Deus, ele criou os anjos. Todos de uma vez só, e já aprendemos. E eram todos bons. Deus não fez anjo ruim. Mas até que foi encontrado no coração de Lúcifer, ele era um anjo bom, como um dos outros. Ele tinha posição boa, como um dos outros, e até de destaque. Mas ele, que também tinha um livre arbítrio, ele usou. Deus, ele não fez nenhum robô, nem mesmo os anjos. Ele deu para os anjos livre arbítrio também. E os anjos puderam escolher. Agora, uma vez feita essa escolha, irmãos, Satanás não tem mais jeito. Uma vez feita essa escolha, ele está condenado. Não tem mais como voltar atrás. Deus, ele já fez os anjos no seu estágio final. O homem hoje peca e erra e ele pode se arrepender e Deus tem misericórdia dele e dá uma segunda chance. Mas com Satanás não. Uma vez que ele fez rebelião, pronto. Veja só o que foi que aconteceu. A origem e queda de Satanás. Primeiro, para entender, o nome Lúcifer não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Porque esse nome quer dizer dotado de luz. Anjo de luz. Então foi um apelido que ele ganhou. Mas esse nome não tem na Bíblia. Hoje vamos conhecer vários nomes dados a ele na Bíblia. Veja só o que a palavra de Deus diz. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 17. Veja só o 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra,
Tu que debilitavas as nações. O 13. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Irmãos, o que fez Satanás cair foi o orgulho. E isso é o mal que está no nosso meio. Por isso que temos que estudar. Para aprender, irmãos. E não cair nessa armadilha. Porque ele até hoje quer adoração. Quando você vê uma pessoa muito preocupada para ser visto, ser reconhecido, ser adorado, tenha cuidado. Porque isso, ele pode estar por trás disso. Foi assim, feito essa alusão ao rei de Edom. O rei que também tinha isso no coração, né? A Bíblia diz que esse rei, destaque, isso é um perigo. No monte da congregação me assentarei. O monte da congregação refere-se ao lugar do trono de Deus, onde ele queria assentar-se. Veja, a parte D. Subirei acima das mais altas nuvens. Mais uma vez, ele revela a sua intenção presunçosa de superioridade. Ele aqui revela. Então veja só o que é que ele diz. Serei semelhante ao Altíssimo. Aqui ele estava a mais grave das suas pretensões. A mais grave. Veja só. Serei semelhante ao Altíssimo. Isso foi o sentimento que Lúcifer tinha no coração dele. Veja só, a queda de Lúcifer foi inevitável e consequente. A sua avidez, né? Veja só, ele queria estar em um lugar de destaque. Ele queria ser igual ao Criador. Aí aqui a gente vai ver 25 nomes e títulos de Satanás. Abaddon, adversário, acusador de nossas almas, anjo do abismo, Apolion, Beuzebum, Belial, Deus deste século, diabo, dragão, homicida, inimigo, ladrão, leão imitador, o maligno, mentiroso, pai da mentira, príncipe das potestades, príncipe demônio, príncipe deste mundo, querubim ungido, rei de Tiro, Satanás, serpente e tentador. Esses são alguns nomes que é dado para esse ser. Irmãos, é terrível. A queda dele veio exatamente por ele querer ser igual a Deus e querer o lugar de Deus. E aqui a gente vê que foi inevitável a queda de Satanás. Eu vou continuar com esse assunto, mas eu vou continuar, irmãos, de forma particular. Eu vou continuar no WhatsApp com esse mesmo assunto. Se você gostou e tem interesse, você fala comigo que eu também vou ter o maior prazer de enviar para você todos os livros, todas as matérias. São 20 matérias e eu posso estar enviando para você estudar comigo. Que Deus abençoe e espero você na última aula, aula de número 4, a nossa última aula dessa matéria de angelologia. Que Deus abençoe.